mais uma vez, graça e paz para você que está em casa, bom dia, você que chegou somente agora. Martin Luther King, ele tem uma frase que eu acho ela muito interessante, tem tudo a ver com esse nosso tema, o dia que vai nascer. Ele diz assim: no meu calendário só existem 2 dias, o dia de hoje e aquele dia. Só existem 2 dias, o dia de hoje e aquele dia. Aquele dia que Martin Luther King fala é o dia que a Susana acabou de pedir que aconteça o quanto antes. Aquele dia é o dia que mexe com o coração, com a emoção de toda a cristandade no mundo inteiro. Aquele dia é o dia que nós aguardamos, é o dia que vai nascer. Eu e você, nós temos um vislumbre do que seja aguardar um dia tão desejado. Por exemplo, eu já fui solteiro, e aguardar o dia do casamento é tenso. Eu não sei como é que foi para vocês. Como é que foi, Aninha? Como é que foi, Sueli? Foi bom? Cadê a Silvinha? Foi bom, Silvinha? Eu estava tenso, eu não sei você. No casamento da Silvia eu estava muito tenso. Foi o primeiro casamento que eu celebrei. Aliás, o último que eu fiz agora, recente, da Valerie, eu continuava tão tenso quanto no primeiro. Dias que a gente aguarda. Por exemplo, nascimento dos filhos. É tenso ou não é? A formatura dos filhos. Você acompanha aquele garoto e ele vai crescendo. O casamento dos filhos é mais tenso do que o nosso. Sim ou não? A gente aguarda. Na pandemia, acabei de casar uma filha. Todos os casais que eu casei, que não foram poucos, teve algumas noivas que pediram para eu entrar. E eu acho, desculpe, eu respeito quem gosta, viu? Mas eu, Ed, eu acho estranho o pastor entrar. Já entra padrinho, entra daminha, entra pai, avó, entra cachorrinho. Eu já vi entrar cachorrinho. O pastor, ele só precisa estar lá na frente esperando o noivo e a noiva, mais nada. A Mariana, quando me convidou para fazer o casamento dela, ela falou assim: no meu, você vai entrar. Quem estava lá no casamento da Mariana, acho que percebeu o tanto de emoção que estava contida e a explosão que a gente estava. Controlar para pregar, para falar, para não chorar o tempo todo, foi dose. Se encostasse em mim, eu já chorava. Coisas que a gente espera, dias que a gente aguarda. Mas eu falei de coisa boa, mas existem coisas que a gente aguarda e dias que a gente espera e que não tem data como esses que eu falei. Por exemplo, a cura. Por exemplo, uma solução de um drama financeiro. Por exemplo, os compromissos pesados que o Maico acabou de falar que ele tem para o ano que vai entrar. Você não sabe como vai ser. Porque se você soubesse como vai ser, se você imaginasse, Maico, que até março vai pingar na sua conta 2,5 milhões de reais, você estava tranquilo aqui. Você ia estar rindo à toa. Você não ia nem conseguir falar, você ia estar aliás, você não ia estar aqui, você já ia estar num resort. Se eu te conheço. Porque não é fácil. Paulo, num trecho da sua 2ª carta aos Coríntios, ele está falando sobre a forma de enfrentarmos as aflições dessa vida. Ele usa o capítulo 4 e o 5, trecho dos 2 capítulos. Mas no capítulo 5, no versículo 7, Paulo, ele sintetiza, ele explica. Nós devemos andar por fé e não por vista. Por que Paulo fala isso? Porque a única forma de eu suportar todo esse tempo de espera é pela fé. E o que Paulo fala, que eu devo andar por fé e não por vista, concorda com o que João fala na sua 1ª carta, capítulo 5, quando ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E o que é que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Portanto, por que é que esses homens de Deus pedem que a gente ande por fé? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque é difícil. Eu vou ler para você um texto. E eu peço que você fique em pé. Capítulo 11 de Hebreus. Eu vou ler em nome de Jesus a partir do 32. O capítulo 11 você conhece. É o que o pessoal chama de galeria dos heróis da fé. Olha o que ele diz aqui. E que mais direi? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Você percebeu? O capítulo 11 está falando dos heróis da fé e ele está falando aqui, ó, não vai dar tempo de falar desses caras. É o que aconteceu aqui agora, não dá tempo de todo mundo falar. E olha quem ficou de fora, gente, Davi, Sansão, é gente importante. E ele continua, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. E outros foram testados, presta atenção nisso, gente. Outros dos heróis da fé, homens e mulheres de Deus, eles foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato. E além de cadeias e prisões, eles foram apedrejados, eles foram cerrados ao meio, eles foram tentados, eles foram mortos ao fio da espada. Vaguearam sem destino, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa. Presta atenção no que esses caras sofreram. E olha a conclusão aqui. Esses caras, eles tiveram um bom testemunho da sua fé. Eles não eram crente meia boca. Eles não eram gente que brinca de ser crente. Eles aceitaram o desafio de ser crente. Eles viveram uma vida decente. Mas o texto termina dizendo que eles não receberam a promessa. Sabe por quê? Por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Olha o que diz o versículo 40. Tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles, sem nós, não devessem ser aperfeiçoados. Amém? O texto termina dizendo que esses caras não alcançaram a promessa, eles vão alcançar um dia, mas eles não vão alcançar sem a gente. Por quê? Porque eles também esperam o dia que vai nascer, eles esperam aquele dia, o dia que eu e você aguardamos. Feche os seus olhos. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Pai, eu te agradeço por cada testemunho que eu ouvi. Eu te agradeço por cada palavra, eu te agradeço por cada louvor. Eu te agradeço por essa caminhada até aqui, esse grupo que está aqui agora, os nossos irmãos que estão em viagem, os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que não puderam vir. Eu te agradeço por todos, eu te agradeço por todas as crises, como disse o diácono Sidney, não importa a crise que nós estejamos, na nossa geladeira não faltou. Nós fomos sustentados pela Tua graça. Nós estamos em pé na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, perdoa pecados nessa hora. E em nome de Jesus, nos ajuda nesse apagar das luzes deste ano. Nos ajuda nesse momento, Pai. Fala conosco mais uma vez. Em Teu nome, para a Tua glória e para o Teu louvor eu oro. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Há alguns anos atrás,
num orfanato, no Haiti. Viviam ali, essa é uma história real, viviam ali 57 crianças. Entre essas crianças tinha uma garotinha de 7 anos de idade. O nome dessa garotinha, Carinete. A Carinete, ela se destacava pelo brilho nos seus olhos, pelo brilho na sua pele. Ela parecia ser mais bonita, mais saudável, mais esperançosa do que as demais crianças. O sorriso dela era mais largo do que o das outras 56 crianças. O pulo dela era mais alto, era mais longo. Ela estava sempre disposta. Uma menina que obedecia tudo, cumpria todas as regras. Enfim, Carinete. O que ela tinha de diferente das demais crianças? Porque ela comia o mesmo arroz e o mesmo feijão, comia a mesma carne, o mesmo ovo, ela comia as mesmas sobremesas, ela dormia debaixo do mesmo teto de latão daquele orfanato, ela brincava no mesmo pátio sem grama na terra, ela usava a mesma balança, a mesma gangorra, o mesmo gira-gira. A rotina dela era idêntica à das demais crianças. Mas se você perguntasse para a Carinete, por que você é tão feliz? Sabe o que ela fazia? Ela pegava a sua mochilinha e tirava umas 3, 4 fotografias, abraçava as fotos, começava a sorrir, começava a chorar, começava a agradecer, e o choro dela, um choro de alegria, um choro de felicidade, um choro de esperança. E por que ela agia assim? Porque dias atrás, alguns visitantes de muito longe foram no orfanato. E esse casal que foi no orfanato procurava uma garota como a Carinete. E esse casal chegou para a Carinete de 7 anos e falou assim: você quer morar com a gente? Você quer ser da nossa família? Você quer ser nossa filha? Ela aceitou na hora. Aí eles deram fotos para ela, deram um ursinho para ela, mostraram fotos do cachorro que ela ia ter, do quartinho que ela ia ter, que eles tinham que se preparar. Isso ia levar alguns meses e eles foram embora. A vida da Carinete mudou no dia que ela ouviu daqueles dois: nós voltaremos para buscar você. A vida dela não mudou. Eles foram embora, ela continuava morando no mesmo orfanato, comendo a mesma comida, brincando com os mesmos brinquedos, tendo as mesmas amizades, mas todo dia, cada vez que tinha barulho no portão do orfanato, o olhinho dela: será que são meus pais? Qualquer pessoa que chegava, ela já ficava ali: o meu pai, a minha mãe vão vir me buscar. A vida dela, o mundo dela mudou quando ela soube que num outro mundo, num lugar distante, tinha gente que sabia o nome dela, que a amava e que havia prometido para ela que voltaria para buscar Carinete. Eu e você também estamos na mesma situação da Carinete. A gente vive o já e o ainda não. O já e o daqui a pouco. Eu vivo a realidade do reino de Deus já, mas ainda não vivo completamente e plenamente. Eu vivo essa realidade, mas eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar esse momento. E a gente vive essa realidade num orfanato muito mais cruel. Porque eu penso que nenhuma criança deveria viver no orfanato. Eu penso que todas as crianças deveriam ter um lugar para ficar. Por exemplo, a gente deu um comunicado que hoje o Ministério Infantil não ia funcionar. Os 3 ali que estão na transmissão, todo mundo que fica ali fala: pastor, aqui é muito apertado. Aliás, a gente só está pensando em ampliar por causa deles. Os 3 ali reclamam que eles ficam ali um em cima do outro e tal. Mas hoje eu descobri que ali naquele tablado tem um ministério infantil e cabe mais crianças ali. Nenhuma criança deveria ficar no orfanato. Com isso eu não estou criticando orfanatos. Orfanatos são instituições que são bênção numa sociedade que abandona os seus filhos. O que eu estou dizendo é que todo ser humano foi criado para a bênção, para a magia, para a alegria, para a felicidade de uma casa.
Porque na casa não tem regras. Porque quando eu entro na minha casa, eu estou na minha casa. Eu podia estar no melhor hotel, eu podia estar no The Royal Palm Plaza, que é onde o Maico estaria se soubesse que ia pingar 2,5 milhões. A diária num quarto barato para ele, para a Pri, para as duas meninas aqui no The Royal Palm Plaza, nessa época, 20, 30 mil. O Maico não estaria aqui com a gente. Por isso ele não vai ganhar 2,5 milhões. Então pensa bem. Pensa bem. O Maico podia estar lá. Mas, Maico, deixa eu te falar. Você ia ficar 5 dias, 10 dias, 1 mês. Mas ia chegar um momento que você ia falar assim: eu quero ir para a minha casa. Eu quero ir para a minha casa. Porque na minha casa, eu abro a geladeira a hora que eu quero. Porque na minha casa eu ponho aquela camiseta rasgada ridícula. Porque na minha casa eu uso aquele chinelo que está por um fio. Porque na minha casa eu posso ficar sem fazer a barba. Opa, desculpa. Na minha casa é diferente. Na minha casa eu transito. Na minha casa eu entro na sala, eu vou na cozinha, eu entro no quarto, eu vou no banheiro. É a minha casa. E Deus nos chama para viver na nossa casa. E é uma casa com Ele. Por isso Ele é o nosso Abba, por isso Ele é Pai, por isso Ele nos trata como filhos, porque o símbolo é uma casa. É o que Ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, na casa do meu Pai. Não é no condomínio do meu Pai, não é na empresa do meu Pai, não é no castelo, não é no palácio. Não, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês, na casa do meu Pai. Mas eu e você, nós estamos num mundo, num orfanato chamado mundo, como a Carinete. E esse mundo, eu destaco do texto que eu li para você. O texto fala do sofrimento desses caras. O texto fala que esses caras morreram ao fio da espada, eles foram queimados, eles foram assassinados. Homens que eram crentes, mulheres que eram crentes, que eram fiéis. Eu destaco o versículo 38. O versículo 38 fala assim: o mundo não era digno da vida desses caras. O mundo não era digno. Aí o texto continua dizendo que eles peregrinaram errantes. O que é um peregrino? O peregrino, ele caminha em terras distantes do seu endereço, porque ele não tem rumo. A palavra errante significa que o cara não tem residência fixa. Poxa, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de Noé, eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Davi, eu estou falando dos profetas, e o texto, o melhor que pode ser dito deles é que eles eram peregrinos nessa terra. Por que eles eram peregrinos? Porque eu e você também somos. E nós somos peregrinos porque a nossa casa, o nosso descanso, o nosso lar eterno não é aqui. Por melhor que seja a casa que você mora, Deus pode ter te abençoado para construir uma belíssima casa, uma arquitetura invejável. Amém. Aproveita, usufrui, mas não perde de vista o nosso descanso. Não é aqui. A gente aguarda aquele dia, o dia que vai nascer. Agora essa espera, ela tritura a gente. Essa espera machuca. Eu quero te falar o nome de algumas pessoas que nós conhecemos, que nós já oramos, que esse mundo não é digno. Porque quando você lê aqui, Hebreus 11, tem homens e mulheres aqui que estão relacionados, que eles erraram, eles pisaram na bola, eles pecaram. Davi é um, Sansão é um, mas eles aparecem. Os heróis da fé, Sansão pisou na bola a vida inteira, só no último suspiro que ele obedeceu o plano de Deus para a vida dele. Davi é um escândalo na Bíblia, mas eles aparecem aqui. Então eu acho que eu posso citar os nomes que eu vou citar. De gente que está sofrendo, de gente que está esperando. Por exemplo, já ouviram falar na irmã Alice Onça? Dentro da sua casa, ela tem um marido com Parkinson.
Ela está há mais de um ano pedindo oração para a gente. Ela já veio receber oração aqui na pandemia. Não passa um culto sem que ela peça essa oração. Porque é um quadro extremamente desafiador e delicado. Vocês que acompanham a gente sabem que eu mando abraço todo final de culto para 4 figuras incríveis. Fabi, Samuel, Ayla, Isaac. A gente tem problemas diferentes nos 4, mas são gente que esse mundo não é digno. Miguelzinho, neto da Elaine. Ela posta os vídeos do Miguelzinho se arrastando para lá e para cá, todo feliz, porque ele não anda. Chorou esses dias comigo aqui, falando da cirurgia nova que ele vai ter que fazer. E nós conhecemos bem o que é ter que fazer cirurgia nova, né, Deise? Quantas vezes a Fabi, não, eu não quero, porque para a Fabi o gesso, ficar aquele tempo todo imobilizado, é um negócio que angustia. Como é que você explica para a Fabi que tem que ser assim? Como é que eu explico para o Joca, que tem 1 ano e pouquinho, que ele não pode vir correndo aqui para frente? A bênção hoje foi a Jéssica ali. Ele vinha correndo, chegava na Jéssica, parava. Se não era toda hora. Como é que você explica? Gente, que o mundo não é digno. E a ideia do mundo não ser digno, não é porque as pessoas são perfeitas, é porque as pessoas se renderam a Cristo e são filhas de Deus. Se você for esperar o dia que você vai ser perfeitinho, bom, esse dia vai acontecer na parousia, na volta de Cristo, quando você for transformado. Mas aí torce para você estar na lista. Senão você fica. Gente que a gente conhece, gente que está sofrendo, gente que está morrendo. Tem gente que a gente não conhece, mas que está sofrendo com depressão profunda. Por tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã, os testemunhos, a gente ouviu aqui, muita gente que veio aqui veio falar de vendas. Uma noite sem dormir. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas certamente quem está me acompanhando e quem está aqui, teve noites que o sono fugiu. Teve gente que o estômago virou, porque ficou preocupado como será o amanhã. Como será o amanhã? Eu lembro de um samba que a Simone cantava. Como será o amanhã? Pergunte a quem quiser. E na letra do samba, ela fala de cigano, ela fala disso, ela fala daquilo, ela fala de um monte de gurus da sociedade. Ninguém responde na poesia. E aí, no samba dela, ela fala: o meu futuro será como Deus quiser. O mundo tem que se render a Jeová. O mundo tem que declarar que ninguém tem a resposta, somente o Deus soberano. A Simone tem que cantar que o futuro, como será o futuro, só Deus. Ninguém responde. Agora nós estamos numa época que vai aparecer um monte de guru falando quem morre no ano que vem, quem vive, quem ganha eleição, quem fica rico, quem fica pobre. Nunca dá certo. Quando dá certo, eles aparecem. Fui eu que profetizei. Eles atiram para todo lado, sim ou não? Mas nós não estamos num ambiente onde se atira para todo lado. A gente está num ambiente onde a gente anda por fé e não por vista. E a nossa fé é no Cordeiro. A nossa fé é no Cristo do Evangelho, no Cristo que salva, no Cristo que perdoa, no Cristo que abre o mar. Quando será seu Feliz Natal? Quando é que esse dia vai nascer? Eu fico pensando sempre numa cena que eu não consigo deixar de imaginar. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel recebeu uma ordem: vai lá e avisa aquela menina chamada Maria e o José que vai nascer um garoto por obra do Espírito Santo. Eu imagino o Gabriel pensando assim: caramba,
vai ter um exército de anjos no céu, trombetas tocando, vai ser um arraso, ele vai nascer num castelo. Ele é o Messias. Gabriel estava acostumado, sabe com o quê? Abrir mar, matar exércitos inteiros, fechar a boca de 1000 leões numa cova. Gabriel estava acostumado com coisas poderosas. Eu imagino Gabriel chegando e falando: caramba, eu pensei que era uma rainha, é uma camponesa. E peraí, o pai de Jesus vai ser esse carpinteiro anônimo, esse cara que mal sabe falar. A gente não sabe quando será a bênção de Deus e como Ele vai agir, mas Ele vai agir. Ele vai agir. Ele continua agindo, Ele continua abençoando. Então, a gente tem muitas pessoas das quais o mundo não era digno. A minha sobrinha colocou na área dos comentários. A minha sobrinha, ontem à noite, na madrugada, enquanto eu meditava, eu lembrei dela. Dia 26, amanhã, 5 anos da morte da Rebeca. A Priscila colocou um texto nas páginas sociais dela, falando mais um ano, e ela cita um monte de coisa, mas aí ela coloca essa frase: mais um ano que a nossa menina dormiu no Senhor. Eu sei que a Priscila e o Caio, junto do Henrique, eles aguardam aquele dia. Eles aguardam aquele dia. Eu lembro, quando eu cheguei lá em Brasília, para orar pela Rebeca, o sorriso dela, o rosto dela, a imagem dela não sai da minha mente, ficou gravado. A gente voltou, todos os problemas, aí a morte da Rebeca, a gente toca entrar na estrada de novo para ir lá. Deus tem caminhos que são diferentes, que a gente não entende. Mas esses homens não eram dignos. O mundo não era digno da Rebeca. Ela descansa no Senhor, ela aguarda aquele dia. O Paulo falou de amigos que perdeu, o Michael, eu perdi amigos, a gente perdeu tanta gente. O Eli falou de quem ele perdeu. O rapaz aqui da frente, o Renato, foi o corretor da casa aqui, não é? Que intermediou a venda para a gente. Novo, dormiu no Senhor. Nós estamos aqui vivos, gente. Tem tanto sonho aí pela frente ainda. Tem tanta coisa legal para a gente fazer, tem tanta coisa boa. C.S. Lewis, ele quando termina um texto sobre esperança, ele tem um pensamento que eu acho demais. Ele diz assim: se para alguns desejos que eu tenho, para alguns sonhos que eu tenho, eu não encontro neste mundo nenhuma experiência que me satisfaça, a conclusão que eu chego é que eu não pertenço a este mundo, eu sou de outro mundo. É muito legal essa conclusão. Gente, você pode encontrar o amor da sua vida, o emprego da sua vida, o negócio da sua vida, a casa da sua vida, o carro da sua vida, a viagem da sua vida. Você vai encontrando coisas, mas sempre vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa que só é preenchida por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. Põe isso na tua cabeça e no teu coração. Nós não somos deste mundo. Nós somos de um outro mundo. E é um mundo vindouro. É um mundo que está vindo. E a gente tem que andar por fé, porque é só pela fé que a gente suporta as coisas que a gente suporta. Bom, nessa luta toda, nessa angústia toda, nessa espera desse dia que vai nascer, eu lembrei de uma lenda cristã que eu quero compartilhar com você. Essa lenda cristã é um peregrino, é um adorador, ele chega na presença de Deus no altar e ele faz uma oração. A oração dele é assim: Senhor, eu quero te pedir apenas uma coisa, que nunca mais na minha vida eu venha a te magoar. Quando eu li essa lenda, a lenda continua, mas eu só vou pegar esse pedaço. Eu lembrei da oração do meu filho.
O Mateus, quando a gente viveu a experiência cruel do avião voltando de Gramado, foram assim os piores minutos da minha vida. Naquele avião eu tive certeza que a gente morreria. Eu tive certeza que a história da minha família tinha acabado. Foi algo indescritível, gente. Eu já contei aqui com detalhes. E eu lembro da tensão que a gente estava, uma criancinha aqui atrás de mim que berrava, máscara caindo, um negócio assim absurdo, absurdo. E eu lembro que o Mateus, quando pousou o avião, que veio bombeiro, paramédico, estava um caos na aeronave, eu lembro que o Mateus contou assim, eu fiz uma oração. Quantos anos tinha o Mateus? 19? 19 anos, gente, olha a oração que ele fez. Se o Senhor me livrar da morte, se esse avião não cair, nunca mais eu pecarei. Dá um copo de água para mim, Marco, por favor. Não. 19 anos. Veja o que faz o desespero. Ele já pecou no dia. Só um minuto, eu já estou voltando aí, viu, câmera? Obrigado, Maico. O Mateus fez essa oração. E nessa lenda, diz que esse cara pede isso. Mas Deus sabe que essa é uma oração que a gente não vai conseguir honrar e cumprir. Se você alguma vez fez esse tipo de oração, muda a oração. A oração tem que ser aquela daquele homem que entra no templo, que não consegue nem erguer a cabeça para olhar para o altar. Quando ele fala, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E por causa disso, porque Deus sabe que nós não vamos conseguir cumprir esse tipo de oração, eu quero dizer para você que aquele dia que vai nascer, e é aqui que eu vou terminar com vocês essa reflexão, aquele dia que vai nascer, será um dia da mais absurda expressão da graça de Cristo em nós. Deixa eu tentar ver se você vem na cena junto comigo. Lembra da Raabe, a prostituta? Lembra da mulher adúltera pega em flagrante adultério? Lembra do grande, respeitado e até hoje o mais adorado e amado rei dos reis de Israel, o grande Davi, que adulterou, mandou matar o cara, fez uma lambança no ministério, no reinado dele, na família dele. Lembra desses caras? Lembra? Deixa eu começar a trazer gente da atualidade, e aí você pensa em quem você quiser. Sabe aquele casal que num momento de profunda infelicidade, de fraqueza, de carnalidade, de pecado, decidiu pelo aborto? E que passou a viver a vida inteira com um drama de consciência. E que o coração pesou até o dia que confessou para receber de Deus o perdão. Eu e a Regina já tivemos que atender um casal assim. Eu e a Regina já tivemos que atender um casal de psicólogos ateus que nunca tinham ouvido falar no Evangelho, e a mulher chorava. Foram 2 horas contando a história deles, e o médico que fez o aborto pegou o feto, colocou na mão e mostrou para os dois, ó, isso é o que vocês acabaram de fazer.
Eu fiquei umas 3 horas na minha casa falando sobre a teologia do perdão para esse casal. Aí a mulher chorando, ela falou, nossa pastor, eu fiz pós, eu fiz doutorado, eu fiz faculdade, eu li livros, nunca eu ouvi falar que tem perdão. Eu falei, mas onde você procurou, na fonte que você foi, você nunca ia ouvir. Porque perdão, de verdade, é graça, é Cristo na sua vida. Sabe aquela garota que foi violentada dentro de casa, na sua infância? E a vida dela virou de ponta cabeça, porque agora a cabeça dela foi desconectada da razão, do emocional, da psique, da realidade. E hoje ela anda sem rumo, peregrina e errante. Sabe aquele garoto que de alguma forma, escola, amigos, amizades e um monte de coisa, a omissão dos pais, um monte de coisa aconteceu e ele virou um doente sexual. Sabe, aquela pessoa que você via e olhava ela como modelo, como exemplo, mas essa pessoa hoje está arrebentada por uma série de traições e de sabores na sua vida. Cara, eu estou me esforçando para falar de exemplos que eu não encontro aqui. De repente até tem. Mas se a gente resolvesse virar a chavinha agora desse culto, colocar o pedestal aqui de novo e falar, quem está disposto a vir contar o que você era antes de Cristo? Esse culto ia mudar um pouco o foco. Como Deus sabe que a gente não suporta e não consegue cumprir aquela oração, Senhor, me promete que nunca mais eu vou pecar. Como Deus sabe da nossa dificuldade, toda essa lista de gente que eu tracei aqui para você, todo esse povo que eu tracei para você, deixa eu te contar onde é que a gente pode encontrar esse povo. E eu vou terminar nesse texto. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 7. Se você está com a sua Bíblia, abre ela. Versículo 1. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Somente esse primeiro versículo agora. Essa expressão, os 4 cantos da terra, 4 anjos poderosos, segurando os 4 ventos da terra. É uma expressão simbólica. Mas quando eu olho para a história, quando eu olho para a história da igreja cristã, quando eu olho para a história do mundo, desde a criação até aqui, quando eu penso na história recente, no que está acontecendo no mundo, pandemia global, todas as crises, todo o ataque à família, ataque à fé, ataque à igreja, os milhares de cristãos que são mortos e degolados todo ano. Eu fico pensando, porque essa imagem não é mostrada para a gente, mas eu fico pensando que esses 4 anjos são poderosos e quantas vezes esses 4 anjos, eles têm segurado com força os 4 ventos que podem destruir essa terra. O capítulo 7 de Apocalipse explica por que os anjos estão segurando. A sequência desse versículo que eu li vai falar que eles têm que segurar até que se assinale um número de salvos. Que aqui tem o número, 144 mil. E tem gente que fica louco pensando, será que eu estou nessa lista? Deixa eu te dizer, provavelmente você não está. Animador, né? Do Gênesis até hoje, segundo os melhores cálculos de agências que fazem esse tipo de pesquisa, com todas as gerações conhecidas que passaram pelo planeta Terra, tirando Bíblia, desde o primeiro homem que apareceu na Mesopotâmia,
O pessoal fala que é entre 42 e 125 bilhões de pessoas já passaram pelo planeta. Esses caras viveram angústias, sonhos, felicidades, tristezas. Esse estudo diz que, no máximo em 50 anos depois que você morrer, esse dado é assustador, ninguém vai lembrar de você. Por melhor que você tenha sido. A não ser que você tenha sido uma celebridade tipo Elvis, não morreu. Que não é o caso aqui. Quem aqui lembra do seu avô? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem lembra do bisavô? Levanta a mão. Quem lembra do tataravô? Levanta a mão. Acabou. 50 anos. Você não sabe o que a sua família sofreu para você estar aqui. Você não sabe se o seu parente de 300 anos atrás era um cara legal, o que ele fez, qual a importância. Ele sumiu na poeira do tempo. E nós vamos sumir também. Portanto, no meu calendário, como no de Martin Luther King, tem 2 dias. O dia de hoje e aquele dia. Você precisa ser decente hoje. Você precisa abraçar, ter aliança com Cristo agora, é hoje, é agora. Só que aí o texto, aqui de Apocalipse, chega no versículo 9. Eu acho que eu não estou nesses caras aqui dos 144 mil, eles são muito especiais, cara. Mas olha do 9 em diante. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Eu gosto dessa expressão. Não é que eles louvavam, não é que eles cantavam afinados, eles gritavam em alta voz. E todos os anjos, esse momento, cara, não dá para imaginar essa cena, mas todos os anjos já criados, os exércitos celestiais, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus. Todo mundo se prostra, não é que ajoelha, se prostra e coloca o rosto na terra, para adorar aquele que vive para todos sempre. E dizendo: amém, bênção e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus, para sempre e sempre, amém. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas, e de onde eles vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse. Então aqui, gente, lembra a lista que eu passei para você? A Raabe, a mulher pega em flagrante adultério, o Davi, todos os malfeitores e pecadores da Bíblia, todos aqueles que eu tentei elencar para você, eu, pastor Edmilson, com todos os meus pecados, com todas as minhas falhas, com todos os meus erros, com todos os meus defeitos, todas as vezes que eu tive pensamentos impuros que eu não devia ter, todas as vezes que eu fui tentado, todas as vezes que eu lutei contra a minha carne, todas as vezes que eu envergonhei a Deus, todas as vezes que você envergonhou a Deus, mas você manteve-se firme nos caminhos do Senhor. Você se manteve. E aí ele vai responder aqui: quem são esses, de onde eles vieram? E aí vem a resposta: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro.
Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu templo. E aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Cara, se você acha que esse momento é para pessoas perfeitinhas, você não entendeu o Evangelho. Se você acha que essa narrativa do Apocalipse é para caras que nunca erram, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é para gente como eu e você. O Evangelho é para gente torta, é para gente errada, é para gente pecadora, é para gente invejosa, que calunia, que fofoca, mas que tem a chance de mudar de vida, de se render a Cristo. O Evangelho é para quem está disposto a falar, não, eu vou tentar fazer o meu melhor. A gente nunca vai conseguir obedecer perfeitamente, mas eu e você podemos tentar. A gente tem essa vocação, a gente tem sabedoria que Deus deu, a gente tem saúde para honrar os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra. Menos mesquinharias, menos coisas pequenas, menos ficar apontando o dedo para falar fulano é assim, assado e tal e pá. Cara, eu vou sair daqui com aquela imagem gostosa, aquela imagem bonita desse culto. Eu nunca imaginei que fosse dessa forma, mas está sendo. Se você está desde o começo na transmissão, você vai entender, porque o pessoal aqui vai entender. A minha geladeira sempre esteve cheia. E a gente não está falando isso, batendo no peito com orgulho, não é isso, cara. Ah, pastor, teve cheia do quê? De filé? Não, não é isso que eu estou falando. Mas sempre esteve cheia do pão nosso, de cada dia. Ainda que eu não soubesse o que eu comeria amanhã, no amanhã Deus estava lá. No amanhã Ele supriu, Ele veio, Ele abençoou. Por isso a gente agradece. A luta vai continuar, meu irmão. E a luta vai continuar até aquele dia que vai nascer. Naquele dia que vai nascer, eu quero estar lá. Eu quero estar lá de vestes brancas. Eu quero estar no meio daquele povão. Eu quero olhar de lado e falar, caramba, aquela prostituta, aquele bandido, aquele cara. Caramba, esses caras foram perdoados e eu também fui. Quem são esses? São os caras que vieram de grande tribulação. Se a tribulação tua luta está difícil, fica firme. Não abandona os caminhos do Senhor. A gente anda por fé, não por vista. E é por fé, a gente não está vendo, mas o Cordeiro está voltando. Que Deus te abençoe.